Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Bruno Clemente por aqui, eu espero que estejam todos muito bem. Vamos então para o quarto exercício da nossa playlist sobre a utilização do debug aqui para trabalhar com JavaScript, mas não é uma coisa limitada ao debug do JavaScript. Tá bom, isso aqui se aplica ao desenvolvimento web como um todo, afinal de contas, a gente tem feito o processo do debug no navegador de internet. Então, se você quiser fazer a sua página em Python, esse processo ele se sustenta, ele é exatamente a mesma coisa, né? E além disso, é pouquíssimo diferente caso você trabalhe com alguma outra linguagem que não é web, tá? Se você quiser trabalhar com Java, é um processo muito parecido. Tudo que você está estudando aqui com certeza vai ser mantido em outros tipos de linguagem também, não só nas web, não só no JavaScript. Tá bom, vou compartilhar então o exercício 4 com vocês. Vou colocar acho, o primeiro exercício, né? Ó. O exercício ele tem um valor de venda e um percentual de imposto. Então eu vou informar, eu fiz lá, por exemplo, uma nota fiscal de R$ 1.000, tá? E eu vou dizer qual é o percentual de imposto que é aplicado aqui, por exemplo, tem 10% de imposto, e eu vou clicar aqui no calcular e eu quero que ele me mostre qual é o valor final, ou seja, o valor da venda mais o valor do imposto calculado, levando em consideração que esse imposto aqui ele é em percentual, tá? Então eu não vou dizer que custou R$ 150 de imposto, eu vou dizer que foi 10% do imposto no valor da venda. Tá bom, exercício aqui mais simples para a gente poder fazer essa comparação. E nesse exercício eu trouxe uma coisa nova para vocês. Olha, se a gente vier aqui, ó, o HTML dele é super simples, mas no JavaScript eu adicionei uma chamada de função. Tá? Por que eu adicionei uma chamada de função? Depois, se vocês não estudaram ainda, não se preocupem, vocês vão estudar isso aqui no momento futuro, tá? Por hora, não se preocupem. Eu vou ensinar a navegar por ele, mas você não precisa. Até se for o caso, se você achar demais nesse caso, interrompe aqui o vídeo, tá? E aí, num próximo momento que você conhecer um pouquinho melhor sobre isso, você volta e assiste esse vídeo próximo, tá bom? Mas vamos avançando aqui que eu acho que a gente consegue aproveitar bastante ele. Eu quis trazer essa informação porque eu mostrei para vocês dois botõezinhos ali do processo do debug que eu não expliquei para que serviam. Então eu vou explicar para que agora, nesse momento, tá bom? Então, só para explicar direitinho, ó, os comentários ajudam a gente a entender o que eu estou fazendo. Eu tenho um botão de calcular, tá? Que é o calcular do imposto, aonde eu busco o valor de venda atualizado da tela. Depois eu chamo a função para calcular impostos, tá? Qual é o parâmetro que eu estou passando? Eu estou passando o valor da venda, ou seja, primeiro eu pego o valor da venda da tela, depois eu chamo calcular imposto, eu preciso calcular o imposto com base em algum valor. Qual valor que é? É o valor da venda. Então eu estou dando essa informação para ele. E depois eu pego aqui e escrevo no meu console o valor com o imposto é e mando exibir o nosso valor final. Tudo bem? Quando ele tentar executar a linha 12, como é uma chamada de função, ele não sabe executar, calcular imposto. Então ele vem para a linha 19. Ele vai falar, opa, identifiquei que existe um nome igual. Então, quando tentar chamar essa função calcular imposto, traz ela para cá. O que a gente vai fazer então? A gente busca o percentual do imposto atualizado na tela. Então, ó, estou pegando o percentual de imposto e colocando ele nessa variável. E agora eu vou calcular o novo imposto baseando o que? Vou multiplicar a venda, que é o valor da venda, vezes o percentual do imposto sobre 100. Se você colocou ali, por exemplo, 20%, eu vou acabar dividindo 20% por 100, que vai dar 0,2. Depois eu vou multiplicar ele pelo valor da venda, que no caso vai ser, vamos supor aí, 1.000. Então, quando eu fizer a multiplicação de 1.000 vezes o percentual, eu vou descobrir ali qual é o valor de imposto. E no final a gente vai retornar o imposto, ou seja, o valor calculado eu retorno esse valor para a gente poder exibir ele aqui na tela com o nosso valor final. Ou seja, o valor final é o valor com o imposto. Ou seja, eu não quero trazer apenas o valor do imposto, eu quero trazer a nota mais o imposto já calculado. Até para facilitar, vou até escrever aqui, ó, com o imposto, para ficar com um comentário aqui um pouco mais significativo aí para vocês. Tá bom? Vamos lá ver então, vamos fazer o nosso teste. Eu vou voltar aqui para a tela, eu vou fazer uma nota de R$ 1.500 e eu vou falar que eu tenho, por exemplo, 10% de imposto nessa nota de R$ 1.000. Então, 10% de imposto em R$ 1.000 dá R$ 150 de imposto. Tá? Então, qual é o valor que eu quero exibir em tela? Vão ser os 1.500 da própria nota, da venda, né, no caso, mais 150 de imposto, 1.650. Esse é que é o valor final da venda. Bom,
Vamos testar? Clico no botão calcular, abro o meu console e vamos olhar qual foi o resultado. Opa, zero. O valor com imposto é zero. Tá estranho isso aqui, vamos ter que descobrir como é que funciona. Então, de novo, vamos para fontes, vamos abrir o arquivo JavaScript. Eu não sei em que ponto começou a dar errado, mas o clique do botão calcular fez algo. Então, eu estou assumindo que o clique está correto. Então, eu vou botar meu ponto de parada aqui na nossa linha 9. Desculpem. Vamos então continuar. Vou fazer um novo clique do botão. Tá? Cliquei no botão, parou na linha 9. Então, vamos executar essa linha, a princípio, só usando o botão que vocês já conhecem. Avancei. Valor da venda, 1.500. Deu certo. Então, o problema não está em capturar o valor da venda da tela. O problema está em outro lugar. Observem que agora eu tenho uma função calcular imposto. Ou seja, é uma chamada de função. Para isso é que servem esses botões a mais que eu falei aqui para vocês. Olha, esse botão, ele executa a linha e ele não adentra a função. Ou seja, se eu clicar nesse botão, ele não vai seguir o JavaScript e pular da linha 12 para a linha 21. Ele vai pular da linha 12 para a linha 15. Ou seja, ele só executa a função. Ele não adentra a função. Tem certos momentos em que eu não quero adentrar a função. Eu só quero executá-la e ver o que aconteceu. E tem momentos em que eu quero adentrar a minha função. E aí, para isso, eu uso esse segundo botão. Ó. Então, com esse botão, observe que a setinha está para dentro do pontinho. Ou seja, eu quero entrar dentro dessa chamada. Tá? Então, se eu clicar aqui nesse botão, ao invés de pular da 12 para 15, ele vai pular da 12 para a 21. Ele vai entrar na função calcular imposto. Tá? Ah, Bruno, mas então para que serve esse último botão aqui? É o sair da função atual. Imagina que eu coloquei aqui esse primeiro botão, esse segundo botão, entrei na chamada da função. Minha única preocupação era a linha 21. Tá? Aí eu rodei a linha 21 e vi que dá certo. Eu não quero continuar rodando a função, eu já sei que ela está correta. Então o que eu vou fazer? Qual é a alternativa? Não quero rodar o programa inteiro. Então, ao invés de ter que ficar passando linha após linha, após linha, após linha, até a função finalizar, eu posso clicar nesse botão aqui. O que esse botão aqui vai fazer, então? Ele sai da função, ou seja, termina de rodar a função sem você fazer o debug e me joga na primeira linha onde isso retornou no programa principal. Então, ele vai retornar para a linha 12 ou para 15, de acordo com o código, como o meu código está estruturado. Então, deixa eu mostrar um exemplo aqui para vocês. Olha, eu vou clicar aqui em avançar sem entrar na função. Então, olha o que vai acontecer. Ele pulou da 12 para 15, como eu falei, o valor de venda deu 1.500 aqui. Deu certo, beleza? Eu vou encerrar a execução, ó, vou dar um play aqui. Vou clicar no botão de novo, então ele vai parar novamente aqui na 9. Não tem necessidade da gente parar na 9, né, gente? A 9 a gente já viu que tá certo. Então, eu vou botar meu ponto de parada na 12, tá? Vou chegar na linha 12 e agora, ao invés de clicar o botão que eu tenho mostrado para vocês até agora, eu vou clicar nesse aqui entrando. Olha para onde ele vai me levar. Ele me levou para dentro da função. Beleza? Dentro da função, eu posso utilizar esse botão que vocês já estavam acostumados. Ou seja, eu quero rodar linha a linha. Eu quero rodar essa, depois eu quero rodar essa, depois eu quero rodar essa. Ele terminando, ele voltaria para 12, finalizou as suas operações, caiu na 15. Beleza? Antes da gente finalizar e eu realmente fazer o processo de debug, deixa eu mostrar o último caso. Vou mandar ele rodar até o final para dar erro. Vou clicar no calcular de novo. Parou aqui na calcular imposto. Vou mandar entrar na função. Ó. Cliquei no botão que está entrando na bolinha. Entrou aqui dentro. Rodei uma linha só. Vamos supor que eu estou convencido. Imagina que essa função tem 600 linhas e eu não quero rodar 600 linhas agora. O que eu queria conferir já está conferido. Tá? Então, ao invés de clicar nesse botão aqui por vez e ficar lendo linha por linha, por linha, por linha, eu vou clicar nesse botão aqui. É o botão de saída da função. Observa que do pontinho eu estou saindo. Então, quando eu clicar aqui, ele já me joga para 15 do mesmo jeito que a gente conversou. Ou seja, ele sai da função. Ele ainda vai executar esse código todo, tá? Ele só não vai passar passo a passo no debug para você. Ele já entendeu que sim, você já está satisfeito com essa função. Você não quer ficar olhando ela linha a linha. Então é para isso que servem esses botões. É para isso que a gente utiliza esses botões, tá bom? São os botões mais comuns da gente trabalhar dentro do debug. Pessoal, bom, vamos agora fazer o processo de verdade, né? Então eu vou executar aqui até finalizar. Vou clicar novamente aqui
E agora vamos observar o que está acontecendo. Ó, vou entrar na função calcular imposto. A gente já sabe que o valor de venda veio correto, então tá certo até aqui. Eu quero entrar na função. Entrei na função. O parâmetro venda veio correto? Sim, a venda foi R$ 1.500, então o parâmetro foi recebido de forma suficiente aqui. Vamos então ver o seguinte, o IN percentual é um campo da tela. IN percentual ponto value deu 10, então deu certo, né? Vamos avançar essa linha? Avancei a linha, ó. Cliquei no botão errado, podia ter clicado no primeiro. Percentual do imposto é 10. Então, consegui buscar corretamente o valor da tela. Tá? Quanto que vai ser de imposto, então? Tem que ser 1.500, tá certo? Vezes 10 sobre 100. Então, no caso, se eu avançar essa linha, o imposto ele é 150, tá correto. De uma nota de 1.500, 10% são 150, então funcionou. E aí eu quero retornar quem? 150. A função se chama calcular imposto. Então, que valor eu quero que ela exiba? O imposto. O imposto de 10% sobre 1.500 é 150. Então, eu escrevi corretamente. Vamos avançar uma linha. Rodamos esse código. O valor de venda realmente é 1.500, está correto. Vamos exibir o valor final. O valor com o imposto é... Eita, zero. É estranho. Por que zero? Porque zero é a variável valor final. Deveria ser a variável correta, né? Quem é valor final no meu sistema? E ó, o valor final está definido aqui no início do programa e é zero. Eu não mexi nessa variável ao longo do meu programa. Tá? Ou seja, ela começou com zero, eu não mexi em valor final em momento nenhum, então ele permaneceu zero. Na hora de exibir na tela, eu estou tentando trazer esse valor final. Primeira dica para vocês. A ideia é que as variáveis não fiquem no programa principal, a menos que seja extremamente necessário. Tudo bem? Então eu vou tirar essa informação daqui. Peraí, vamos terminar de executar. Vamos voltar para o meu Visual Studio Code e vamos colocar essa informação dentro da função. Tá bom. Beleza? Vou colocar ela aqui por enquanto. Tá bom? E aí eu quero trocar esse valor final. Mas observem, a nossa função calcular imposto, ela calculou 150, mas o que ela fez com 150? Nada, ela não usou essa informação. Por que ela não usou? Eu fiz o debug e descobri que o return está correto, ou seja, a função rodou de forma bem sucedida e ela retornou sim 150. O problema é que eu não faço nada com esse retorno. Não tem uma variável aqui na frente para receber esse retorno. Então eu posso mandar usar, por exemplo, o próprio valor final, receber esse calcular imposto. Bom, só que não fica um nome bom, né, gente? Valor final vai receber o imposto. Ele tem que receber o valor final na variável valor final, né? Então, vamos usar um nome melhor? Vamos colocar aqui o seguinte, ó. Eu vou calcular o valor do imposto. Não está criada essa variável, então eu vou criar ela aqui dentro, ó. Const valor imposto recebe o retorno da função. Agora sim, esse cara aqui vai ter 150. E agora eu posso colocar aqui valor final vai receber o valor da venda mais o valor do imposto. Agora aparentemente vai dar certo. Quando eu trouxer valor final aqui no fim de tudo, então agora vai dar certo a nossa conta, eu acredito. Vou deixar como comentário para poder ajudar. Ó. Então vamos lá. Ó. Até me deu uma sugestão boa aqui. Ó. Cálculo do valor. Vou colocar aqui valor final sendo valor da venda mais valor do imposto. Estou fazendo de uma forma bem passo a passo, assumindo aí que vocês estão começando, estão acompanhando essa linha, essa linha de raciocínio, linha a linha comigo. Vamos fazer um teste novo? Vou voltar aqui no meu programa, vou colocar os mesmos 1.500 de valor de venda, vou botar os mesmos 10%, vamos voltar aqui para o console e vamos mandar calcular e ver o que acontece. Calculei, vamos tirar o ponto de parada, né? Não tem mais necessidade. Deixa ele executar normalmente. Executou normalmente. Venho aqui para o console. Opa! Estou tentando colocar um valor numa variável que é constante. Ou seja, uma variável constante não deveria ser alterada. E realmente, eu cometi esse erro, né? Vamos voltar aqui para o debug. Qual foi a valor? Foi a valor final. Ou seja, eu criei valor final como constante, ou seja, eu não posso mudar o conteúdo, ela é constante, como o nome sugere, mas depois eu tentei trocar o valor dela. Então eu não posso usar a palavrinha const aqui. Eu vou usar a palavrinha let aqui. Se você tem dúvidas sobre o uso de const, let e var, eu tenho dentro desse canal do YouTube uma playlist chamada Programando Orientado a Objetos com JavaScript.
Lá dentro eu tenho um vídeo, acho que curtinho, 4 ou 6 minutinhos, mostrando como trabalhar com esses três. Dá uma conferida lá no vídeo que vai te ajudar nesse processo. Vamos fazer o teste de novo, que eu acredito que agora resolvemos o problema. 1.500 com 10% de imposto, mando calcular. Opa, me trouxe uma outra informação estranha aqui. O que ele fez? Ele juntou as informações. Olha, ele pegou o 1.500 e botou na frente do 150. Não era exatamente isso que eu queria. Por que aconteceu isso? Ele não soube fazer a conversão de texto para números. Então, na hora que eu tentei fazer o mais, ele entendeu, na verdade, que isso seria uma concatenação de textos, de strings. Então, para a gente ter certeza que eu vou fazer o seguinte, eu vou converter os dois para número antes da gente fazer o processo da soma. Tá? Então, ó, vou colocar number aqui nos dois e vamos fazer uma última tentativa com essa operação. 1.500 com 10 de imposto, mando calcular 1.650. Agora funcionou direitinho, é o que a gente esperava. Vamos fazer o seguinte, se ao invés de 10% de imposto fossem 20% de imposto, a gente está trabalhando então com 300 dos R$1.500. Então tem que dar 1.800, não é isso? Cliquei, deu 1.800. Então agora o valor do imposto da nota está calculado corretamente. Pessoal, eu peço desculpas, o vídeo ficou um pouquinho mais extenso, mas acabou sendo legal porque a gente testou várias coisas ao mesmo tempo e eu já expliquei todas as funcionalidades ali de forma completa no debug. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para usar a seção dos comentários ou entrar em contato comigo. A gente vai trabalhando isso. Estamos quase no final da nossa playlist e aí então a gente vai encerrar. Se eventualmente surgir novas dúvidas, dúvidas futuras que podem ser interessantes, eu posso acrescentar na playlist também. Tá bom? No mais é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até o próximo vídeo. Te aguardo por lá.